Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. E a palavra de Deus para nossa meditação neste dia encontra-se no livro dos Salmos, Salmos de número 51, alguns versículos para nossa meditação. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Meus amados e queridos irmãos, nós podemos ver aqui neste Salmo de número 51, um homem que serviu a Deus desde a sua juventude, desde a sua meninice, agora acuado diante de um pecado que ele havia cometido. Nos Salmos de número 51, Davi, ele chega diante do Senhor e ele confessa a Deus o seu pecado e pede ao Senhor misericórdia. Poderíamos pensar e dizer, mas qual era o pecado de Davi? Se nós formos lá no livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, eu te convido a ler aí na sua casa, segundo Samuel, capítulo 11, você vai observar qual foi o pecado de Davi. Ele comete um ato de adultério. E no capítulo de número 12 do mesmo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 12, Deus envia a ele o profeta Natã. Deus envia o profeta Natã ao rei Davi para repreendê-lo. E ali, quando o profeta do Senhor chega e repreende o rei, ele então reconhece diante do Senhor o seu pecado. E aqui no Salmo de número 51, Davi ele pede misericórdia ao Senhor. No versículo 1 ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Davi ele reconhecia diante do Senhor que ele havia pecado e agora ele necessitava da misericórdia de Deus. Meus amados, o pecado ele é algo terrível e a Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. E o pecado ele entrou no mundo por meio de um homem, Adão. Mas através de Cristo nós podemos receber o perdão dos nossos pecados. E Davi estava ali agora, falando do rei Davi, estamos aqui falando do rei Davi. Ele estava nessa situação porque ele havia transgredido o mandamento do Senhor. E agora ele pedia misericórdia a Deus, e aí ele vai dizer também: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade, me purifica, Senhor. Ele se vê acuado, meus irmãos, porque na verdade ele não tinha como negar diante de Deus. Ele fez às escondidas, ele enganou as pessoas, mas o Senhor estava olhando para aquele ato que ele estava fazendo. Davi, ele se deitou com uma mulher que era a esposa de um dos seus soldados, Urias, e depois envia uma carta a Joabe, chefe do exército, pelas próprias mãos de Urias, para que Joabe colocasse Urias diante do exército, para que o exército adversário o acertasse e ele viesse a morrer. E assim aconteceu. Urias levou a carta. Vocês podem ler lá no capítulo 11 de 2 Samuel para que vocês entendam melhor essa história. Urias leva a carta, Joabe o coloca na frente do exército e ele morre. Aí Deus repreende o rei Davi através do profeta Natã. Mas aqui, como eu já falei para vocês, ele reconhece o seu pecado e aqui no versículo de número 4 ele chega a dizer: contra ti somente pequei. Ele fala: ó Senhor, eu sei que eu pequei contra ti, eu necessito da tua graça, eu necessito da tua misericórdia. Nós vamos passando aqui adiante, porque a nossa meditação
está aqui no versículo 9, 10, 11 e 12, mas é interessante a gente ver aqui os versículos iniciais destes salmos. O versículo 6 ele ainda diz assim: eu sei, eis que amas a verdade no íntimo. Eu sei, Senhor, que o Senhor ama a verdade no íntimo. Davi, naquele momento, ele diz: eu sei que eu menti diante de ti, eu sei que eu sou um pecador, eu cometi uma loucura, eu não devia ter feito, eu conheço a tua lei, eu sou teu servo, mas eu caí em fraqueza, eu caí em pecado. Senhor, eu sei que o Senhor ama a verdade no íntimo, tenhas misericórdia de mim, Senhor. E aí no versículo 7 ele diz: Senhor, me purifica e eu ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quando chega no versículo 8 ele diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria. Davi estava ali naquele momento de grande angústia, de grande amargura, de grande tristeza, mas ele pedia ao Senhor, Senhor, faze-me ouvir júbilo e alegria, ou seja, Senhor, alegra o meu coração diante de ti novamente, me ajuda, Senhor, a te servir como eu te servia antes, alegra o meu coração. Ele continua ainda no versículo 8, diz assim: para que gozem os ossos que tu quebraste. Mas no versículo 9 ele vai dizer: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha o pedido de Davi, reconhecendo diante de Deus aquilo que ele havia feito, e ele diz: Senhor, apaga todas as minhas iniquidades, esconde o teu rosto, Senhor, dos meus pecados, me perdoa, Era isso que ele estava falando diante de Deus: me perdoa, Senhor, pelas minhas transgressões. No versículo 10, veja como Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi sabia que apesar de ele servir ao Senhor desde a sua meninice, desde a sua juventude, ele sabia que o coração dele não era puro, e principalmente naquele momento, o coração dele, no momento daquele pecado, o coração dele não foi reto diante do Senhor, o coração de Davi não foi puro diante do Senhor. E ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Meus amados irmãos, nós estamos aqui meditando na vida de Davi, mas eu poderia perguntar para mim e perguntar para você: como está a minha vida e como está a tua vida? Como nós estamos diante do Senhor? Será que nós não temos a necessidade de fazer como Davi, nos prostrar na presença do Senhor e dizer: Deus, tenhas misericórdia de mim, esconde a tua face, Senhor, dos meus pecados, apaga todas as minhas transgressões, cria em mim, Senhor, um coração puro. Meus amados irmãos, será como está o nosso coração? Será que o nosso coração tem sido puro diante do Senhor? Ou será que o nosso coração está envolvido com coisas que desagradam ao nosso Deus? Vamos pedir ao Senhor isso também. Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. É o versículo de número 10. Mas veja o versículo de número 11. Davi, ele diz assim: não me lances fora da tua presença. Meu Deus, eu sei do meu pecado, Senhor. Eu sei da minha transgressão. Eu necessito da tua graça. Pai, não me lances fora da tua presença. Imagina o homem sendo lançado fora da presença do Senhor. Lembra de Jesus quando ele pregava ali no capítulo 6 do Evangelho, segundo nos escreveu João?
E aí ele falava, um discurso, ele dizia, a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. E ali as pessoas que estavam ouvindo aquele discurso, elas foram saindo, e todas saíram, ficando só Jesus e os 12. Aí Jesus fala com os discípulos, e vocês não querem se retirar também? Se quiser, pode se retirar. E Simão Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, se eles saíssem dali, eles estavam sendo lançados fora da presença do Senhor, mas eles queriam permanecer na presença do Senhor. É isso que o rei Davi pede ao Senhor. Não me lances fora da Tua presença, Senhor. Não me lances fora da Tua presença. E aí, no versículo 11, ele ainda diz assim, e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Apesar de tudo, Pai, apesar de toda a minha transgressão, mas não me lances fora da Tua presença. Não retires de mim o Teu Espírito Santo. Meu amado irmão, minha amada irmã, peça misericórdia ao Senhor. Como está a sua vida? Como está a nossa vida? Vamos pedir misericórdia a Deus, que o Senhor não nos lance fora da sua presença. E no versículo 12, ele diz assim, torna a dar-me a alegria da Tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Davi estava tão angustiado que ele havia perdido a alegria da salvação. E ele pede ao Senhor, Senhor, torna a dar-me a alegria da Tua salvação. Me ajuda, Senhor, a ser alegre na Tua presença. Meus amados e queridos irmãos, observamos aí o pecado de Davi, mas ele pediu misericórdia ao Senhor e ele alcançou misericórdia, muito embora ele tivesse que sofrer, por causa daquele pecado. Teve as consequências, todo pecado tem as suas consequências. Os irmãos podem ter certeza disso. O Senhor nos perdoa, o Senhor tem misericórdia de nós, mas todo pecado tem a sua consequência. E Davi, passou pelas consequências, sim, mas ele alcançou misericórdia diante do Senhor. Meus amados irmãos, essa é a nossa meditação para nós nesse dia. Vamos reconhecer diante de Deus as nossas falhas, as nossas transgressões e pedir a Ele misericórdia. E que Deus nos ajude a vencer as nossas fraquezas, que Deus não nos venha lançar fora da presença dEle e que o Espírito Santo do Senhor faça morada em nossas vidas. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, a nossa oração nesse dia é a mesma oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim, Senhor, o Teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Nos ajude, Senhor, a vencer as nossas fraquezas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.